A justiça é uma grande teia para pegar bichos pequenos? Olha, essa figura aí é bem própria para o momento que nós passamos. Não devia ser assim, né? A justiça deveria ser igual para todas as pessoas. Como nos países civilizados, qualquer um, jeito é milionário, não vai em cana, não é? Agora aqui não, aqui é só para pegar os pequenos. Mas só que com essa invenção aí de foro, que agora só pode prender camarada depois de transitado em julgado, vai acabar havendo uma democratização do crime, ou seja, eles não vão poder realmente prender mais ninguém que tiver uma capacidade de pedir um habeas corpus, etc. Então, um jeito de cometer um latrocínio, um camarada que comete um estupro, entendeu? Um autotraficante de droga, quer dizer, todo tipo de crime vai se beneficiar dessa decisão do Supremo. Porque como é que eles vão dividir? Aí que está o grande drama. Eles fizeram isso para proteger os corruptos. Né? Mas para proteger os corruptos, eles acabam protegendo também a criminalidade geral que tem aí. Quer dizer, que vai ser uma festa. Inclusive, quando o juiz condenar alguém, ele não está condenando, ele está soltando alguém. Porque, por exemplo, o sujeito é um assassino. Ele está preso lá porque ele matou 5, entendeu? Ele está preso preventivamente. Quando o juiz chegar e falar, você está condenado a 33 anos de prisão, certo? Ou a 120 anos de prisão, que for, ele é imediatamente solto, porque a primeira instância não pode prender. Então a prisão preventiva que ele tinha anteriormente fica cancelada. Então a condenação em primeira instância é a soltura. A mesma coisa na segunda instância. Terceira coisa na terceira instância. Quer dizer, ele vai ficar solto na rua matando todo mundo também. Quer dizer, então, para defender os corruptos, o Supremo Tribunal Federal os poderosos, está criando os poderosos. Não é só corruptos, os poderosos. Poderosos. Ele está simplesmente abrindo um verdadeiro festival dos criminosos que vão conviver com as suas vítimas diariamente, aí não vai problema nenhum. Absurdo. Então, mas isso aí não tem uma dúvida na matéria, na Constituição, ela deixa em dúvida, né? Ou o senhor não vê dúvida na Constituição? Nenhuma. A Constituição fala, todo o réu é considerado, deve ser considerado inocente até trânsito em julgado, no sentido que é o do rol dos culpados. Existe uma coisa no direito penal, desde os tempos do século XVIII, do Beccaria, etc., que era o seguinte, que você, na Inglaterra, isso há 800 anos, em que você, num determinado momento, você é colocado no rol dos culpados. Então você não pode entrar no rol dos culpados enquanto não tiver a confirmação de sua sentença até o fim. Mas o que tem prisão a ver com rol de culpados? Uhum. Certo? Quer dizer, é uma forma de utilizar, de constitucionalizar o crime. É a forma de constitucionalizar a corrupção. Emílio, a Constituição, ela fala explicitamente, né, que ninguém será considerado culpado até trânsito julgado da sentença. Uhum. Não fala que ninguém será preso. Tanto que a própria legislação penal prevê todas as formas cautelares da prisão, né? O flagrante, a prisão preventiva, a prisão temporária, tudo isso coexiste, né, de forma constitucional no nosso ordenamento penal. E aí, então, o que eles estão querendo fazer é imiscuir esses dois conceitos, né? Então, eles estão querendo misturar as bolas, vai por assim dizer. Uma coisa é você ter a sua culpa formada. Outra coisa é você restringir a liberdade do sujeito, especialmente depois do julgamento em segunda instância, quando já termina toda a análise sobre a autoria, né, e a materialidade do crime, a existência do crime. Não resta dúvida sobre isso. No tribunal, são recursos relacionados ao processo, não mais ao fato em si, ao crime em si. Então, assim, é exatamente o que o professor falou. Sob pretexto, né, aliás, justamente porque eles têm essa obrigação moral, ou vamos dizer assim, essa obrigação imoral de soltar os amigos poderosos, os grandes corruptos do Brasil, eles vão ter que mudar a lei para todo mundo. E aqui cumpre falar que esse negócio da segunda instância, ele nunca foi cogitado no Brasil até 2009. E o que a gente tem em 2009? A Ação Penal 470, que é a do mensalão. Então, só quando os mais poderosos, né, os políticos mais poderosos, os grandes corruptos, começam a ter que encarar a justiça de frente, aí eles falam, vamos mudar isso aqui,
porque senão a gente vai em cana. Então, e aí mas começa a isso, discussão. mas isso, professor e Caio Coppola, era óbvio. É óbvio que a gente sabe que a grande maioria de congressistas, principalmente, o que eles querem? Eles querem se manter no poder, eles querem tomar uma grana e eles nunca querem ser presos. Basicamente, a grande maioria. Vamos ver, a grande maioria a gente sabe como é que o jogo é jogado. E o jogo é um jogo histórico, ou seja, os corruptos que já foram condenados querem sair. Os que estão sendo agora julgados, processados, também querem não ser presos. E no futuro, as futuras gerações, porque os deputados e senadores têm os seus filhos, seus netos, que serão todos as capitanias hereditárias, e senadores, claro. Entendeu? Tem um lá do Recife que o bisavô, tataravô dele, sei lá, há 500 anos, era o primeiro capitão hereditário de Pernambuco. Então, quer dizer, eles pensam no futuro das famílias dele, dos filhos. Meu filho será um corrupto igual a mim. Corrupção hereditária. Espero que seja um grande corrupto, meu filho. Isso. E meu neto, olha a cara de corrupto que tem esse meu netinho. Sim, e vai se perpetuar no poder. Ele vai ser um senador. Então, mas aí eu pergunto para você. Então eu preciso manter também, criar uma estrutura constitucional que garanta, legal, que garanta o ao jogo. Meu netinho também que ele pode ser corrupto. Isso é uma ideia muito legal do professor, então, que é a da corrupção constitucionalizada. O professor, é muito bom isso. Mas vamos pensar num outro aspecto. Vamos pensar do lado bom, na positividade. Namastê pro professor. Namastê. Vamos pensar no namastê. Por exemplo, tem que ser sempre positivo. Eu acho que o grande chip, a grande mudança da galera, professor, presta atenção. Eu não vou ficar falando igual a você. Professor, não, presta atenção. Não, respeita a liturgia, por favor. Não é. É porque é o seguinte. Eu acho que o grande chip, a grande mudança que veio. Porque se você for pensar mesmo, a galera quer vingança. A galera, ela quer vingança, ela quer ver o grande empresário na cana, ela quer ver o Odebrecht na cana. Tá até naquele filme, tá no filme de Hollywood. De Hammurabi. Tá no filme lá, roubou 3 bilhões de dólares e não sei o quê. Até a Lava Jato, não tinha nenhum cara que a gente viu em cana. Com o japonês prendendo, não sei o quê. Aquela humilhação de ser preso em rede nacional. Isso eu acho que mudou a cabeça do afegão médio, da galera. Então, quer dizer, o cara, ele tá vendo, mesmo que o cara mude, mesmo que os faça acordo lá, sei lá se é o Bolsonaro que tá fazendo, com o Toffoli, não interessa. O Toffoli vai sair. O Bolsonaro vai sair. Mas os políticos vão sair, como saiu agora na última eleição. Eu acho que o que mudou foi a cabeça do povo, que ficou ligado nessas coisas. Mas pera um pouquinho, você, para mudar uma mentalidade de um país como o Brasil, que é dominado há 500 anos por essas oligarquias sórdidas que dominam o país, que roubam tudo, que extraem tudo, uma cabeça extrativista, né? Você tem que ter algumas gerações acostumadas com a ideia e com os fatos concretos de prisão de poderosos. Quer dizer, não é só o momento de 2015 até 2019 ou 2018, porque em 2019 já começaram a segurar tudo. Então, mas eles vão fazer isso. Agora, você tem 3 anos de uma luta heróica da Lava Jato, maravilhosa, que rompeu isso, rompeu essa, vamos dizer assim, impunidade absoluta dos poderosos. Porém, são 3 anos, é muito pouco na história do país. Então, você tem que, no país, você tem que mudar a cultura do país. Você tem que realmente ter a cultura, quer dizer, várias gerações, 2, 3, 4 gerações, para saber que se você roubar do erário público, você for um corrupto, você vai em cana na hora, entendeu? Então, o trabalho feito pela Lava Jato é muito parecido com os das mãos limpas. E demorou exatamente 3 anos. Depois, os corruptos foram lá e destruíram tudo. E está destruído. Isso na Hoje a Itália é um dos países mais corruptos do mundo. Voltou a ser, inclusive com a vacina, entendeu? Sim. Já tem vacinado, então, como nós aqui. Então, os corruptos aqui estão se vacinando pela lei, pela Constituição. Mas como olhar esse exemplo da Mãos Limpas e a gente blindar aqui juridicamente para não acontecer a mesma coisa no Brasil? Qual que é a forma jurídica que a gente pode se proteger? A forma jurídica é simplesmente deixar que a legislação que existe, ela funcione. Você tem uma legislação muito boa no Brasil,
para condenar, e para julgar, processar, investigar, etc. Só que eles estão destruindo a legislação no Brasil. É aí que o Caio estava falando. Eles estão legalizando a corrupção. Eles estão constitucionalizando a corrupção no Brasil. Essa é que é a verdade. Quer dizer, então não é só habeas corpus lá com o Gilmar Mendes, que dá habeas corpus até para a vovó do camarada. Não, mas tem advogado bom, advogado caro. Tem o Cacai lá. Pois é. Mas não é só habeas corpus. Agora, o advogado a Coppola. Constituição vai garantir a total impunidade dos corruptos. E com isso vai também todos os criminosos. Então, mas um tá jogando pro outro, professor. Como assim? Porque agora tem a votação da prisão em segunda instância também no Congresso. Pois é, isso aqui por isso que no dia 9 precisa todo mundo estar na rua. O senhor acha que o Supremo já vai livrar a turma? Livrar o bandido de ser o que vai acontecer é o seguinte, o presidente do Supremo, eu não vou dizer o nome, pode ter criança tá ouvindo esse programa. Não tem, pode falar, professor. Pode falar, professor. Tem menor de idade. As crianças iniciais. Depois você defende nós. Doutor Chapatin, Pode ser. Tem o estatuto da criança, do adolescente. Isso. E pode ter idosos também. Também. Só as iniciais, professor. Então, mas em todo caso, o presidente, não vou falar, porque eu tenho medo de ser processado, falar, porque tem essa questão do estatuto do adolescente. Mas o presidente que parece que é o Dias Toffoli, agora eu vou falar. Fala aí. O Dias Toffoli, é o seguinte, ele vai fazer um voto dizendo que realmente é só realmente transitado em julgado, mas não é bem assim. Nós precisamos regular essa questão. E depois nós vamos regular como ele fez naquela coisa sórdida do que o delatado tem que falar depois do delator, que é uma coisa que não tem base legal nenhuma. Então ele disse, não, mas não é bem assim, nós vamos regular essa questão. Professor, então o voto dele vai ser assim, nós vamos realmente só depois de trânsito julgado, porém, nós vamos ainda regular, e com isso vai soltando todos os corruptos. O presidente do tribunal, ele está agindo mais ou menos como um diplomata da injustiça. Então o que eles fazem? Eles vêm com a tese absurda, então assim, olha, não, vamos proibir, vamos acabar com a prisão após julgamento em segunda instância, só com trânsito em julgado. Isso é radical demais até para os padrões mais corruptos. Então o que o presidente, ou o diplomata da injustiça vai fazer? Não, peraí. Até o exame do STJ, que é o Tribunal Recursal. É disso que o professor está falando. São medidas paliativas para grandes absurdos propostos. Por exemplo, a outra, vamos interromper o prazo prescricional das ações após julgamento de segunda instância. O que é a prescrição? É a passagem do tempo, né? Cai a pretensão punitiva do Estado. Então o Estado não pode mais acionar aquele cara por aquele crime cometido. Caducar. Exatamente. É mais ou menos isso. É que são conceitos diferentes, né, no direito. Mas enfim, prescrever. O que rola? A lei penal, ela não retroage em prejuízo do réu. Então, para esses corruptos que estão aí, tanto faz o prazo prescricional mudar daqui para frente. Continua valendo. Então, para os corruptos que são amigos, vale a regra antiga. E não adianta mudar isso. Isso daí não faz diferença nenhuma. Isso é muito bem lembrado, Caio. Muito bem lembrado.